A paz de Deus, seja muito bem-vindo ao canal Arca Cristã, sou o irmão Marcelo. Presta muita atenção no que eu vou falar hoje, porque a máscara da desonestidade e da arrogância vai cair no chão e quebrar em mil pedaços. Surgiu na internet, como está sempre surgindo, uma laia de pseudos teólogos do YouTube, sujeitos que vivem de mendigar visualizações, dar showzinho em vídeo e arrancar aplausos de incautos batendo na congregação dia e noite. Hoje o alvo são dois falastrões específicos, Josafá Agra e Marco Oliveira. Esses dois eles sempre pegam os recortes de cultos, tiram do contexto, distorcem tudo o que os nossos irmãos sempre estão pregando no púlpito. Eles se consideram os donos da verdade, né? Eles se consideram pessoas letradas, insuperáveis. Eles se vendem como iluminados que vão libertar você da ignorância. Mas o que eles entregam é pura arrogância misturada com um analfabetismo bíblico que chega até dar vergonha alheia. Vocês querem debater Bíblia? Então vamos abrir aqui a Bíblia. Hoje eu vou desmontar as falácias do Josafá Agra e a vergonha história do Marco Oliveira, no seco, sem cordialidade e direto ao ponto. Então prepara aí, senta aí na tua cadeira, no sofá, presta atenção nesse vídeo, porque para eles a verdade vai doer e muito, porque a verdade vai provar o quanto eles são mentirosos. Vamos começar pelo fundo do poço. Josafá Agra. Ele gravou um vídeo recente que é o suco da covardia. Ele pega o recorte de um ancião, do nosso irmão Isaías Grilo, e passa minutos zombando do nosso irmão porque diz que ele tem dificuldade de ler um texto bíblico. E o Josafá, ele para o vídeo, ele começa a rir, com um monte de zombarias, chama o nosso irmão de analfabeto funcional e diz que da gastura de ouvir, ele lê. Escuta aqui, ô doutorzinho gagueiro, porque você é gago, né? Você bate no peito para dizer que é o pregador do amor cristão. Só que você faz um vídeo inteiro para ficar humilhando um servo de Deus numa praça pública, que é o YouTube, porque a leitura dele é gaguejada. Foi isso mesmo que você admitiu? Você é gago. Você gagueja também muitas vezes. Quantos vídeos seus você está gaguejando? E esse é o fruto do espírito maléfico que você carrega em si, arrotando na internet. Você enche a boca de Bíblia, não é mesmo? Então vamos ver se você realmente sabe da Bíblia, como ela deve ser colocada em prática, ou se você só lê sem saber o que está lendo, porque eu acredito que é mais isso, tá? Porque você esquece demais o que está na Bíblia. Então vamos lá, você diz que o nosso irmão gagueja quando lê e tal, tá? Presta atenção então em Êxodo 4:10. Olha só que Moisés, ele diz para Deus, ele fala assim, presta atenção. Senhor, eu não sou homem eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Você sabia que Moisés era gago? Você sabia, né? Não sabia. Pelo jeito, acho que você não sabia. Você sabia que Moisés ele tinha dificuldade de fala? Mas foi Moisés que Deus escolheu para abrir o mar e também para dar a sua lei. Olha só, né? Quer mais Bíblia? Vamos lá, porque você é ruim de Bíblia. Por isso que você não quer debater conosco do canal Arca Cristã, porque senão você vai sair correndo. Você já leu lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27? Olha só o que está escrito lá. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Você se acha o sabichão, não é mesmo? O intelectual da dicção perfeita, gaguejando desse jeito fica difícil, mas tudo bem. Aí você tropeça na própria vaidade. Esse é o problema do Josafá. Vaidoso, um cara arrogante, soberbo e mimado. Muito mimado. E você sabe que Deus, né, Josafá, não precisa de oratória, de palestrante motivacional, que Deus ele não precisa de diplomas, e que Deus ele escolhe quem ele quer. E quem sempre Deus escolhe? São as pessoas mais simples, para que o povo possa acreditar que é Deus falando na boca daquele homem ou daquela mulher. E Deus, com certeza, ele vai usar de quem tem um coração reto e sincero. Não vai usar de uma pessoa como você que tem um coração cheio de ódio, cheio de sei lá o que, de coisas ruins, mas que nós devemos orar por você para que Deus tenha misericórdia e arranque esta grande mágoa que você mesmo inventou e gerou dentro de si,
porque você queria ser cooperador na Congregação Cristã no Brasil. Não conseguiu, foi cooperador na hoje conhecida como Congregação Cristã Apostólica, CCA, saiu de lá, teve problemas, ficou com os bancos da igreja e assim foi. E mesmo assim, a tua zombaria começa a querer atacar o servo de Deus, o ancião. Só que você está atacando, sabe o quê? Um método que Deus escolheu para os seus. E Deus sempre escolheu pessoas simples, pessoas não tão sábias, eloquentes, como você se acha, né? E é uma vergonha aqui, com todo respeito, você é ruim de Bíblia, tá? E para piorar ainda, o Josafá, ele entra em parafuso porque o ancião diz: Jesus não escreveu livro. Foi isso que o ancião diz, é verdade. E o ancião continua dizendo: os apóstolos escreveram livros maravilhosos, mas a palavra de Deus é o que fala e entra no coração. Então essa foi a fala do nosso ancião, e o Josafá ficou revoltado. Ele deu chilique. Eu sinceridade, eu não entendi por quê. Aí ele diz o quê? Que o ancião está destruindo a Bíblia, que está rebaixando a escritura e colocando a profetada acima de tudo. Meu Deus do céu, olha, Josafá, você precisa urgentemente de uma aula de exegese, porque o que você faz é uma exegegue. É isso que você faz, uma exegegue. O ancião, ele não rebaixou a Bíblia, ele pregou a mais pura doutrina do apóstolo Paulo. Quer ver só? Vamos de Bíblia de novo. Aqui nós colocamos Bíblia no nosso canal, tá? Mas a gente coloca de forma entendida e não para ler e querer aí ludibriar e enganar ninguém. Peço para você, meu irmão, minha irmã, depois leia as partes que estão sendo expostas aqui no canal Arca Cristã. Então vamos agora abrir aqui, ó. Segundo os Coríntios 3:3. O que Paulo ali ele fala para a igreja? Vamos ver? Ele fala assim, ó: vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. A Bíblia Sagrada, ela é inerrante, ela é maravilhosa, ela é uma revelação escrita, mas o papel e a tinta não salva ninguém. E se o Espírito de Deus não escrever isso no nosso coração, no coração do homem, vira apenas uma história. Mas quando Deus ele escreve no nosso coração, vira um fato histórico irrefutável. E Jesus, ele não escreveu um único papiro, o irmão está certo ao pregar isso. Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, para transformar de dentro para fora. Foi isso que Cristo Jesus fez. Olha só, e eu vou provar isso, ó. Porque lá em 2 Coríntios 3:6, lembra lá que está escrito assim, Josafá? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O ancião, ele estava falando exatamente isso. Ele estava falando que de nada adianta ficar carregando o livro debaixo do braço, ter a leitura perfeita, igual Josafá tem, se a palavra não for viva no seu interior. É isso, Josafá. Você lê e não aprendeu nada. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se afunda. Aí você fica distorcendo uma pregação linda sobre a ação interna do Espírito Santo para ficar aí fabricando heresias que só existem na tua cabeça, querido. Pelo amor de Deus, viu? Enquanto o Josafá falou tanto essas asneiras aí temos um outro nível também muito ruim, né? Um outro desastre de teologia histórica, que é o do senhor Michael Oliveira, o grande refutador da internet. Ele pegou a pregação do nosso irmão Luiz Carlos, né, sobre a página em branco da Bíblia. Aí o ancião explicou lá que entre o Velho e o Novo Testamento houve cerca de 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou profetas. Isso é verdade. Aí o Michael Oliveira, ele começa a rir. Oh, meu Deus do céu. Ô, Michael, pelo amor da inteligência humana, você acabou de passar a maior vergonha pública aqui e se diz teólogo, sabe? É difícil, né? Sabe que qualquer estudante aí hoje de história, de teologia, ele sabe muito bem. Eles conhecem, né, aquele período que se chama período intertestamentário, que é conhecido como os famosos 400 anos de silêncio profético. E você não sabe disso, aí você fica zombando do irmão que pregou isso. O irmão, ele pregou corretamente.
Quer dizer então que nesse período Deus ele deixou de existir? Claro que não. Deus parou de trabalhar no universo? Também não. Óbvio que não. O silêncio significa apenas que não houve revelação canônica escrita, que não teve profeta oficial em Israel entre Malaquias e João Batista. E isso não é invenção da CCB, querido. Isso é fato histórico unânime no cristianismo inteiro. De que durante esse período de 400 anos não houve nenhuma revelação de Deus dada aos seus profetas. Aí você chama o nosso ancião ou acusa ele de uma invenção 71, acho que foi isso que você falou. Mas sabe que a única coisa fraudulenta aqui é a sua pose de professor teólogo. Você expôs para todo mundo que você não sabe nem a divisão histórica da Bíblia que você carrega aí. Então assim, Michael, com todo respeito, estuda a primeira história bíblica antes de você ficar ligando a tua webcam e ficar falando besteira. E ainda para coroar essa ignorância, gente, o Michael ele ataca o ancião Salvador Bueno porque ele disse que no Velho Testamento não tínhamos intercessão do Filho como temos hoje na graça. O Michael ele surta e diz que o ancião negou a eternidade de Cristo. Como é que alguém tem coragem de refutar os outros sem saber ler a Bíblia? O Michael ele fica misturando a eternidade do verbo com o ofício mediador e sumo sacerdote, meu Deus. Jesus ele existia desde o princípio? Sim. Ele é o verbo? Claro. Mas ele atuava como nosso mediador encarnado no Antigo Testamento? Não. Jesus não atuava como nosso mediador encarnado no Antigo Testamento. Quer ver só? Isso é para você, Michael, entender melhor o que o nosso ancião está sempre pregando. Eu acho incrível, nós entendemos, mas vocês que estão fora, é um problema cognitivo sério, tá? Vamos ali, Michael, vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Olha só o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Prestou atenção na palavra homem? Prestou atenção que a intercessão perfeita exigia a encarnação, morte e ressurreição? Por isso que Jesus Cristo não intermediava no Velho Testamento? Porque para que ele pudesse intermediar no Velho Testamento, ele teria que já ter sido encarnado. Você está entendendo agora? A palavra é muito clara, quer ver? Vamos ler Hebreus 9,15, olha o que diz. É por isso é mediador de um novo testamento. Jesus Cristo ele é mediador do novo e não do velho. Meu Deus do céu! No Antigo Testamento, presta atenção, a intercessão pelo povo era feita pelos sacerdotes. Que era sacerdote? Os levitas. E como que eles faziam essa intercessão? Com sangue de carneiro e de bode. A intercessão de Cristo, como filho que rasgou o véu, que sentou à destra do Pai com as marcas dos cravos, pleiteando a nossa causa pelo seu próprio sangue, é uma realidade da nova aliança e não da antiga. Meu Deus do céu! O ancião ali, ele estava dando era uma verdadeira aula da dispensação da graça, exaltando o papel maravilhoso de Jesus hoje. E você, doutor da internet, não consegue entender a diferença entre o verbo pré-encarnado e o ofício de sumo sacerdote do Novo Testamento. É de uma burrice exegética que não tem tamanho. Então o que nós vemos aqui não é nenhum zelo pela Bíblia. O que nós vemos são aproveitadores, pessoas como Michael Oliveira e Josafá Agra, que destilam veneno, zombarias, porque o ódio gera clique, gera engajamento, gera visualização. E parece que muitas pessoas gostam de ódio, gostam de zombarias, gostam de aberrações, gostam das coisas do mal, com certeza. Porque senão, evitaria de ficar absorvendo esses tipos de conteúdo desses canais. E veja que eles se dizem que são pregadores da liberdade cristã, tá? Mas com certeza eles são prisioneiros do próprio ego. Eles chamam o culto alheio de aberração, chamam os fiéis de burros, chamam as mensagens de cachaça espiritual, como eles já falaram. Mas quando você coloca a pregação deles do lado da Bíblia e da história da verdade, a teologia deles desmancha igual a castelo de areia, ó, cai tudo por terra. E eles zombam daquele que não sabe ler direito, tá?
mas eles não sabem interpretar o básico da palavra, negam fatos históricos como o silêncio de 400 anos e misturam tudo para tentar confundir quem é leigo. E você que assiste a esses caras e acha bonito, vamos acordar para a vida. Não se deixe enganar por sujeito engravatado que usa as redes sociais como palanque de escarnecedor. Como está escrito lá em Salmos capítulo 1, no verso 1, tá assim, né? Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que a palavra de Deus ela permanece, que a verdade resiste. E a mentira desses falsos doutores, teólogos aí, não para de pé na frente de quem conhece o mínimo da Bíblia e da verdade. Então fica o alerta para você. Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e faça também comentários neste vídeo. Fique na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.